Olá, olá pessoal, estão me ouvindo? Oi, Simone. Voltei. Melhorou? Muito, tá ótimo agora. Ah, então Uhum. maravilha. Então vamos lá. Pessoal que está entrando, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme convidar a doutora Fernanda para estar junto com a gente. É um pessoal bem novo na integrativa, Fer, Uhum. que é o pessoal da fisioterapia. Sim. Então, eles estão desde 2017 podendo prescrever Aham. com a 380, que é das PICs, das práticas integrativas, Aham. e daí também tem um acórdão que fez com que o fisioterapeuta possa prescrever medicamentos e substâncias de livre prescrição. Uhum. E com a minha prática clínica, eu comecei a desenvolver um trabalho com os fisioterapeutas na parte integrativa mesmo, né? Uhum. E dentro desse meu trabalho, um dos principais é o uso da zeólita, que é o início de todo um processo de saúde e de detoxificação de um organismo, tanto saudável como doente, né? É E porque então eu. eu pensei em chamar. Não, pode falar. É super Então, aí eu interessante o pensei em. trabalho e tá meio que parece que com um delay, né? Pode falar. Tá. É sobre esse trabalho que você me falou que estava desenvolvendo, eu acho isso super interessante e necessário, né? Porque independente do fisioterapeuta, eu acho que todos os profissionais da saúde, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o biomédico, o médico, o dentista, todos deveriam ter essa visão integrativa, né? Essa visão do todo. Então, por exemplo, um fisioterapeuta que recebe pacientes com dor, por exemplo. E se essa dor está sendo causada por alguma contaminação por parasitas, né? E se essa dor está sendo causada por um processo, essa pessoa está ali com artrite, artrose, né? Perdendo com dor, perdendo o movimento, enfim, né? Com processo inflamatório. Então, o fisioterapeuta tem lá todo aquele trabalho, né? Digamos que muito nobre esse trabalho, mas e se a causa dessa dor está, por exemplo, num processo acidótico por intoxicação, né? E onde ele está perdendo o Sim, cálcio das articulações. Então, esse teu trabalho é lindo, Simone, isso é necessário, e eu acho que vai ser uma tendência, né? Entre todas as profissões da área da saúde, né? Não tem como você não olhar para o paciente como um todo, né? Não tem como olhar para o joelho e não entender que faz parte de um todo, né? sim, isso, com certeza. Mas eu já comecei me atropelando porque é muita emoção de ver você comigo. Eu nem esperava que você fosse aceitar, Imagina. porque para mim você foi uma grande incentivadora. Lá atrás, no meu começo, assim, quando eu era ainda mãe, eu fui assistir, né, no Instituto Bem de Curitiba, uma palestra tua do Vilfredo, do Ali, e fiquei te admirando e daí recebi um convite para trabalhar com você. E eu falei, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Então, pessoal, para quem não conhece a doutora Fernanda, ela é farmacêutica, ela é diretora do Instituto Bem, Fernanda Bem, que dá cursos na área de biofísica quântica, né? Uhum, isso mesmo. E de práticas integrativas, né? E também ela é CEO da Zeoquantic, que é quem produz a zeólita. Você poderia falar um pouquinho dos teus cursos, do que vocês Posso. trabalham? Então, Então, a Simone mesmo falou, né, que ela me conheceu em Curitiba e eu tinha uma clínica integrativa, isso há uns 5 anos atrás, né? Essa clínica eu tenho há uns 7 anos em Curitiba, desenvolvi esse trabalho integrativo. Aliás, vamos começar pelo certinho. Eu tenho uma farmácia de manipulação desde os meus 21 anos, isso em Curitiba. Na farmácia,
você acaba começando a ver o paciente como um todo, né? Chega paciente com dor, paciente Sim, de toda que é maneira, e a gente faz aquele trabalho no balcão, que é o trabalho que, digamos que mantém uma farmácia pequena, né? E logo sim. comecei a estudar esses cursos, fazer cursos de terapia integrativa e começar a olhar para o corpo do paciente como um todo e ver a necessidade de montar uma clínica, porque chegou um dia que eu já estava recebendo pacientes com câncer na farmácia, né? E aí eu estava muito restrita ao que eu podia indicar ou fazer, né, com esse paciente. Então eu montei uma clínica integrativa, conheci a biofísica, me apaixonei pela biofísica. E na Tá. biofísica, numa pós-graduação que eu estava fazendo aqui em São Paulo, eu comprei muitas tecnologias e montei um circuito na minha clínica. E aí Saia. conheci o meu marido, teve um processo de saúde assim bem grave, né, que foi um caso oncológico, e ele foi se tratar na minha clínica em Curitiba. Só que meu marido já era um professor, né? Ele já era muito conhecido nessa área da física quântica, para quem não conhece, é o Alexandre Távola. E nesse processo eu até vou te contar uma, tá? Nesse processo de cura, de tratamento dele, ele não tinha o que fazer pela medicina tradicional, né? Era um hepatocarcinoma, chegou a fazer metástase cerebral, e a gente foi tirando o coelho da cartola lá naquela clínica em Curitiba, e a Simone presenciou isso, né, Simone? Tava junto. Chegou a presenciar. Então, só que o fato, digamos que do meu marido estar sobrevivendo e começando a regredir a doença chamou muita atenção dos meus colegas, das pós-graduações que eu fazia, de curso de ozônio, de curso de biofísica. E eu recebi esses meus colegas na clínica, eles queriam ir na minha clínica para conhecer a clínica, conhecer como que eu fazia os tratamentos, e não tinha como eu ficar recebendo cada um em um dia. Eu falei, não, vão todos no mesmo dia. E aí era um curso cobrei um valor de, acho que R$ 150, alguma coisa assim, né? Era o café, era o coffee. E aí aquilo foi muito legal, porque eu tive uma grande oportunidade, né? Porque o meu marido, ele é eu considero ele genial, né? E quando eu Sim, percebi aquilo, porque o que que era? A ideia era eu explicar o que acontecia dentro da minha clínica, o circuito integrativo, né? Como que eu olhava para o paciente. Só que 70% da minha clínica era biofísica, era máquina para detox, era máquina para matar bicho, era máquina de cromoterapia, e isso quem entendia era o meu marido, que era o dono da empresa, né, que fabricava a maioria das máquinas, e que foi meu professor da pós-graduação. E eu vi que aquilo motivou muito ele. Eu pensei, nossa, isso é fantástico, né? Porque uma pessoa que passa por um processo assim, ela precisa de algo. Aquilo eu achei que, olha a sua importância, olha quantas pessoas podem ser beneficiadas. Vamos aí, né? Vamos lutar pela vida, enfim. sim. E aí aquilo tomou um volume, uma proporção tão grande que eu acredito que seja divino, porque eu fui fazer uma história aqui, fiz errado, porque eu não sou muito de divulgação, enfim. E aquela turma lotou e isso acabou virando um curso de terapias integrativas que agora virou uma pós-graduação aqui em São Paulo. Nesse meio do caminho, eu tenho esse curso de terapias integrativas, o meu marido tem uma fábrica de equipamentos biofísicos e desde sempre eu tive essa farmácia de manipulação, desde que eu me formei. Mas não é porque eu tenho farmácia, porque o meu marido tem uma fábrica de equipamento biofísico que eu vou falar só disso. Quando você trabalha com ensino, eu acredito que a minha missão é, quando eu vou dar um curso sobre câncer, por exemplo, é falar de tudo que beneficia, que eu acredito que eu conheço que beneficia o câncer. E nisso que eu conheci a zeólita. Por exemplo, a fábrica do meu marido fabrica uma máquina que faz desintoxicação, que é o Hidrovitalis. E aí, no meio do Sim. caminho, no meio do curso, uma amiga minha de muitos anos de Curitiba falou, Fernanda, tem um mineral que desintoxica o corpo, é de um cara lá de Natal. E ele falou, sério que existe isso, Malu? E lembra que a doutora Lília falou não sei o quê? Então, no outro dia a gente foi para Natal.
Foi uma coisa assim muito para conhecer esse Ainda mineral. você me perguntou, eu falei assim, não, isso é uma porcaria, porque isso tem alumínio, intoxica, lembra? Lembro. Daí você foi pesquisar e tal, né? É, Porque tem pessoas que têm esse conceito errado da zeólita. eu queria entender como é que um mineral consegue absorver metal tóxico e não um mineral, por exemplo, se fosse por carga elétrica, né? E eu queria entender, Se ele é positivo, né? isso. E aí eu fui para Natal, conheci o Thomas, ele estuda há 20 anos a zeólita, e ele me mostrou, eu acho que inúmeros estudos, inúmeras casuísticas, enfim. E aí eu voltei com minhas malas cheias de zeólita, e aí eu já divulguei para o pessoal do curso, e aquilo começou a bombar de uma hora para outra, né? E aí surgiu a necessidade aí de montar uma empresa, né? Para falar para aumentar a prospecção e aonde que chegaria e a capacidade da Zeoli para chegar em mais pessoas. E nisso foi montada a Zeo Quantic, que eu sou uma das sócias da Zeo Quantic. Então, essa é a minha história aí dos cursos da Zeólita. Então, traduzindo, eu, Fernanda, eu sou uma pessoa que busco soluções. Então, nesta minha busca, eu conheci as tecnologias biofísicas, eu conheci a zeólita, eu conheci a fitoterapia, né? Eu conheci inúmeras... Ozônio, aprendi bastante com a Simone sobre ozônio, até tem uma para te contar, né? Eu não conhecia tanto sobre ozonioterapia, o meu marido estava com uma doença bem grave, e a gente era um tratamento muito, muito, muito sério, muito pesado, né? Porque o médico tinha dado um Sim. mês de vida para ele e ele estava indo, né? E ele começou com, as plaquetas estavam em 29 mil, e ele começou com muita hemorragia. E aí faz ozônio, né, por uma ação, mas acaba aumentando a hemorragia. E aí eu aprendi isso com você, Simone. Então, tá vendo? Que fiz uma aposta certa. Então a gente acaba conhecendo, né? Com toda a sua experiência, achei fantástica e para mim foi uma honra ter você na minha clínica. E eu sempre soube que você ia super longe. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua proatividade, não tem como não ir, né? Honrada é a pessoa Ah, que tem você imagina. perto. Claro que é. Ah, imagina. Claro que é. Obrigada. E eu tenho certeza que eu presenciei isso, né? E eu vi isso, né? O seu interesse quando você conheceu o aurímetro, né? Você olhava tudo e você queria agregar tudo e você tem muita experiência, né, com o autismo. E quem conhece um Sim. pouquinho do autismo não tem como não conhecer um pouco de qualquer doença, né? Porque é Coisa. uma síndrome Isso. metabólica no pico do pico do pico. Então, quem consegue reverter uma síndrome metabólica daquelas, né, que tem todas as funções hepáticas e equilibrar esse conjunto, tem como ajudar inúmeros, inúmeros Em casos, né, qualquer Simone? patologia. Qualquer patologia. É Então, são verdade. os extremos ali. Mas aí, É verdade. E a gente está falando da gente esquecendo da vixe, zeólita. mas tem tempo. É um, Então, o que que é é, essa zeólita, né? Por que que eu fui atrás dessa zeólita? Porque vocês que são o público, né, da live, né, que a Simone falou, que são fisioterapeutas integrativos, quando a gente fala integrativo, a gente está buscando ensinar o profissional a olhar para o corpo como um todo, né? E quando você olha para o corpo isso. como um todo, é a mesma coisa que você olhar para um aquário, onde as células do nosso corpo são os peixes. Então, se você tem um aquário que tem a célula do corpo, que os peixes são as nossas células, então imagina um aquário. Tem água, tem filtro, tem ciclo de luminosidade. Para um aquário manter o equilíbrio, ele precisa de várias variáveis: água boa, comida correta, luz, oxigênio, filtro bom, microbiota, né? pH equilibrado. Então aqui a gente tem a simbiose do aquário. Quando você começa a colocar ali alimentos, por exemplo, que o filtro não tem capacidade, que o peixe não come, não consegue digerir, que o filtro do aquário não tem capacidade de eliminar esses tóxicos, por exemplo, uma comida inadequada, que é o nosso caso, então essa água do aquário começa a ficar suja. E a água do aquário suja começa a adoecer esses peixes. Então, quando você tem a água suja do aquário, como que suja essa água do aquário? Com uma água de má qualidade, com um alimento contaminado.
né, com produtos cosméticos, em si, produtos de limpeza, acaba sujando a água do aquário. Quando você suja a água do aquário, qual que é o primeiro passo que você dá para tratar esse aquário? Os peixes estão ficando doentes e a água do aquário está suja. Qual é o primeiro passo? É dar o remedinho para o peixe ou é limpar a água do aquário? O primeiro passo, né, é limpar a água do aquário, que é a limpeza, que é a Sim. desintoxicação. E a zeólita, inclusive, serve para isso. Zeólita tem em filtros de aquário. Para quê? Para absorver as sujeiras, toxinas da água do aquário. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quando a gente vai se contaminando, entrando em contato com metais tóxicos, o nosso filtro, pelos processos de metilação e sulfatação hepática, ele até tenta eliminar essas toxinas. Só que chega uma hora que ele não consegue, perde essa capacidade e essas toxinas começam a se acumular no nosso corpo. Quando essas toxinas começam a se acumular demais, digamos que a água do nosso corpo começa a ficar suja, o meio começa a se tornar um meio hostil para as nossas células. E as nossas células começam a adoecer, grupos de células, e alguns em especial, e o nosso corpo adoece. Então, qual que seria o primeiro passo para tratar o nosso corpo? Tratar o fígado, o rim, ou limpar a água do nosso corpo? Seria limpar a água do nosso corpo, e a zeólita tem essa O propriedade. meio O extracelular, meio né? extracelular. E a zeólita tem essa propriedade. Mas, Fernanda, como que a zeólita tem essa capacidade de desintoxicar? Eu até, Simone, e aí você olha lá na composição dela, ela até tem alumínio, que teoricamente é um agente tóxico, né? A zeólita, da onde que vem essa zeólita? O vulcão, num processo dele, quando a lava do vulcão entra em contato com a água do mar, ela ferve. Então, zeolito é pedra que ferve, porque tem a água fria, né, gelada, e tem a lava super quente do vulcão que entra em contato com a água do mar, borbulha e forma essa pedra, esse zeólito no mar. Esse zeólito, ele ficou como se fossem borbulhas com espacinhos. Ele é uma pedra não sólida, é uma pedra porosa. E essa pedra porosa, com os minerais da água do mar, ela a forma e estrutura dela geométrica, ela é carregada com íons negativos e ela tem essa capacidade de absorver aquilo que é mais positivo, principalmente em meio ácido. Né? Por isso que dessa especificidade dela absorver metais e não os minerais. Isso tem muitos estudos, eu não sei se existe como isso, disponibilizar nos comentários, estudos científicos, enfim, da zeólita. Então, desculpa, sim, pode falar. Porque os metais pesados, eles são de carga positiva. Sim. Por isso que a zeólita é muito interessante para quelar esses metais, porque são polos opostos. Então, o negativo vai atrair o positivo. Isso, absorver. E a zeólita no ambiente, ela faz isso. Tem zeólitas que são boas e tem zeólitas que são ruins. Então, no meio, no ambiente, então essas pedras, assim, não sei quantos 1000 anos tem a zeólita, né, na natureza, e dependendo do local dela, ela vai absorvendo esse tóxico, né? Então, tem zeólitas que não têm uma boa capacidade de absorção de metal, mas quando ela absorve esse metal, ela também não libera para o corpo, ela encapsula esse metal e fica encapsulado, ela absorveu, não liberando. E na minha pesquisa, quando eu vi, existem mais de 40 tipos de zeólitas, só que a única zeólita desenvolvida para detoxificação e consumo humano é a clinoptilolita, que é a que você isso. Tem, isso. Então, assim, na verdade, a filipsita também é uma zeólita boazinha, né? Mas a melhor ainda é a clinoptilolita, né? Por que que ela é melhor? Porque ela que tem maior potencial de adsorção, pelo potencial elétrico dela. Digamos que ela está vazia. Então, é uma espécie de zeólita que está com a sua capacidade de adsorção altíssima. E essa zeólita, a melhor mina que tem no mundo são as minas de Cuba. Uma já foi fechada, bloqueada, né? Não se vende mais. E a outra é essa mina que a gente consegue
A zeólita tem nos Estados Unidos, tem em alguns outros lugares, mas também, no máximo, são usadas para aquário, não para consumo humano, né? Então, a zeólita ela é usada em ração animal, ela é usada em aquário, em filtros de água, em filtros de aquário. De água. Isso. Mas para o uso humano, que ela é aprovada também pelo FDA nos Estados Unidos, ela é considerada até por alguns países como medicamento, é dessa tipologia que é da clinoptilolita, né? No Brasil é considerado alimento, né? Então, ela está nesse impasse aí, entendeu? Tem processos e aí mineral, alimento, tá nessa questão aí, não está bem definido ainda, né? Tá. Mas, Uhum. mas E assim, na realidade é um mineral, né? É um mineral natural. é um mineral. Uhum. Sim. E historicamente ela foi utilizada em Chernobyl, né? Isso. E em Fukushima para detoxificação tanto da água e como nas pessoas. Radiação. Ela mostrou essa A capacidade de radiação. neutralizar a radiação. Então, nesses acidentes, com essa liberação de radiação, que foi em Fukushima e Nagasaki, eles colocavam a zeólita em biscoitos das crianças para que eles conseguissem ingerir uma quantidade alta de zeólita e que todos conseguissem ingerir. Então, como você falou, eles jogaram no local do acidente muitas e muitas e muitas toneladas de zeólita e também davam nos biscoitos, né? E mostrou uma capacidade, assim, gigante, né? Contra a detoxificação, radiação. né? Isso, de neutralização do césio. Isso. Então, eu vi que a zeólita, ela tem 3 ondas de detoxificação no organismo dos seres humanos, que a primeira é metais pesados, né? Sim. A segunda seria xenoestrógenos, que são os plásticos e fungicidas, pesticidas. Que são aqueles que estão e em por forma último, ligada. Isso. E por último, daí, bactérias, né, não específicos e vírus. E aflatoxinas. Isso. Você poderia falar mais sobre isso? Isso é por carga, né? Então, por exemplo, o primeiro metal, quando você vai fazer... Só um pouquinho, Fê. Dá uma paradinha. Nossa, o nosso campeão Vanderlei Silva fazendo comentários maravilhosos aqui. Saudações, muito obrigada. Cadê o Alê? Obrigada, Vanderlei. O Alê tá fazendo a aula de câncer do final de semana. Tá ali, ó. Então, assim, como você falou dessas escalas de desintoxicação da zeólita, o primeiro metal que ela tira, primeiro são os metais pesados em si. É o chumbo. Seria, digamos que ela vai tirando por classificação. Então, tem exames, estudos que foram feitos da zeólita. Então, mostra que se primeiro vai tirando o chumbo, depois alumínio, e lá por último, ela vai diminuindo, que vai conseguir tirar o mercúrio, né? Então, por isso que a terapêutica da zeólita se indica 3 ciclos de 40 dias, que é quando você percebe, né, que você conseguiu tirar, quando você faz lá uma análise de intoxicação de metais tóxicos no sangue mesmo, você consegue ver toda essa diferença. E foram feitos estudos também comparativos, por exemplo, a zeólita tem alumínio. Até faz uns 2, 3 dias que eu vi isso, um exame de sangue de um alumínio de 13 que foi para 6. Por exemplo, a zeólita tem um alumínio na composição, a pessoa tomou a zeólita e em questão, acho que de uns 3 ciclos, na verdade, foram 3 ciclos de 40 dias, estava 6,6 o alumínio dela. Então, ou seja, tem alumínio e retirou o alumínio da paciente. Isso é um caso nosso, fora os estudos que tem, vários, que eu posso dispor. Mas tem que saber qual tipo de zeólita consome. Tem que ser a zeólita. Não é qualquer uma. Né? Senão vai tomar lá do filtro do aquário, vai dar problema, e aí... Mas eu garanto, uma zeólita do tipo clinoptilolita, com certeza tem essa propriedade. E o resultado vai ser esse, porque todos os estudos científicos, né, desses benefícios de desintoxicação são em cima do tipo clinoptilolita. Então, né, não pode, né, enfim.
O que que acontece? Numa segunda leva de desintoxicação, que você fala dos agrotóxicos e pesticidas, xenoestrógenos, é um outro tipo de molécula que geralmente está ligada, né? Então, eles fazem Uhum, muitas ligas. Por exemplo, um agrotóxico e um pesticida, ele é um metal ligado com solvente. Entendeu? Então, ali existe uma liga. uhum, Então, quando você consegue tirar o metal, digamos que você enfraquece essas ligas. Previamente, você tira o metal, que você vai conseguir, por atração, atrair ele com mais facilidade, pela carga, né, positiva dele. uhum. E aí você enfraquece essas ligações de agrotóxicos e pesticidas, facilitando a desintoxicação. E você tem que pensar também que quando você desintoxica, que você tira essa sobrecarga, imagina só, você ingeriu um alimento, né? E esse alimento tem agrotóxico, tem pesticida, a água tem metais tóxicos, tem inúmeros. Nossa, a gente está ingerindo toxina o dia todo, na água, enfim, né? Sim. Quando você ingere essas toxinas, o nosso intestino, a função do nosso intestino é separar o meio interno do meio externo. Então, teoricamente, a nossa flora bacteriana, o epitélio intestinal, serviria para manter na luz do intestino o que é ruim e deixar entrar pela corrente sanguínea só o que é bom pela veia porta e ir para o fígado e se espalhar pelo corpo. Só que, digamos que a gente está sobrecarregando tanto esse intestino com alimentos de difícil digestão, alimentos industrializados, que esse intestino, digamos que perdeu boa parte dessa capacidade de filtragem, né? Então, mas uma boa Uhum. parte ele continua filtrando, senão a pessoa já estava morta, né? Mas, então você imagina que você ingeriu o alimento durante o dia. À noite, o intestino principalmente, ele vai mantendo as fezes, né, na luz intestinal e o corpo vai trabalhando. Pela manhã, quanto de toxina que tem na luz do intestino? Tem muito, né? Muito. E quando você toma Uhum. zeólita, ela está encostadinha na toxina, porque ela não vai para a corrente sanguínea. Então, você toma a zeólita, ela já vai absorvendo as toxinas que estão na membrana da mucosa da boca, do Desde a boca. esôfago, do estômago e até a luz do intestino. Claro que eu acredito que quando chegou na pontinha do intestino já saturou. Mas no outro dia você vai Sim. tomando, tomando, vai fazendo tratamento gradativo. Então, só em você limpar, né, e você ter essa capacidade de desintoxicação do trato gastrointestinal, você já tira a sobrecarga hepática. E o próprio fígado, digamos que tem um descanso e consegue e começa a Sim. executar as suas funções de metilação, de sulfatação e também exercer um processo de desintoxicação. Então, num primeiro, a gente tem esse efeito maravilhoso da zeólita, e aí depois ela vai atraindo toxinas de todas as partes do corpo, sim, acontece isso. Mas a gente tem que pensar também que quando ela tirou, digamos que o grosso da sujeira, imagina que a água do aquário estava super suja. Você deu uma limpada, o próprio peixe já consegue executar um pouco das suas funções, mesmo estando Das suja, funções, que são as que células. são as células. Então, a gente Uhum. desintoxicou um pouco. Numa segunda fase, a gente continua desintoxicando, só que agora com a ajuda do fígado. Porque o fígado, digamos que está com Sim. mais força, né, fôlego para executar a sua função primordial. Não, uma das suas funções, que é a desintoxicação, pelos processos de metilação e sulfatação. E a terceira etapa é importantíssima, é fantástica, é maravilhosa, que é a questão, tem estudo científico sobre isso também, da zeólita Uhum. freando replicação viral. Zeólita, Importante, né? isso. Nesse momento, E então. tem um profissional, um médico do Nordeste que apresentou 60 casos de pacientes tratados de um probleminha chamado começa com C, termina com D, Sei. né? 60 casos usando a zeólita. Então, por que seria? Seria porque a zeólita desintoxica e o sistema imunológico consegue reagir? Pode ser por isso, mas estudos mostram, né, uma das características da zeólita é que é frear a replicação viral. E tem, né, a questão de ela absorver aflatoxinas. Então aqui a gente consegue colocar a zeólita até no meio dos grãos às vezes, porque ela tem essa função de absorver essas Sim. Milho, arroz. isso, né? Claro, o ideal seria Uhum. ingerir um milho melhor, né? E a vitamina C chega a funcionar. Não transgênico. Isso, claro.
E talvez nem consumir tanto cereal, né? Porque o cereal em si não é tão, né? Preferir legume, fruta, enfim, né? Sim, Mas, alimento de verdade, mas né? como isso não é uma realidade, eu, por exemplo, hoje eu vou comer um glutenzinho, né? E isso acontece, isso é muito bom também. A gente tem aí uma boa oportunidade de se livrar de parte desse agente tóxico que é a zeólita. E assim, para pessoas saudáveis, utilizar 2 vezes por ano é o indicado? A indicação pelos estudos, né, que se fez, que pela grande experiência, porque no Brasil é uma coisa nova, mas, por exemplo, o meu sócio, que ele é suíço, é muitos e muitos anos que é usado lá na Europa, né? Então, por exemplo, ele conheceu a zeólita há 20 anos atrás, né? Então, essa Uhum. indicação seria 2 vezes ao ano, né? Fazer 2 ciclos. Só que eu tomo meio que direto a zeólita, eu dou umas pausas ali, às vezes eu fico alguns dias sem tomar, porque a gente, por exemplo, quando era falado nesse espaço de tempo aí, não tinha tanta toxina, né? Agora a gente está no Sim, mar de toxina. Você toma banho, você recebe flúor. Você passa o sabonete, você está recebendo solvente. Você escova o dente, é parabenos. cloro. Enfim, você coloca a roupa. Sabe o que eu descobri essa semana? Que o álcool gel que você está sendo obrigado a passar nos ambientes tem soda cáustica para virar gel. Nossa, Sabe aquele bem melado que você vai nos sei, lugares sei. assim que te obrigam a passar? Então, para fazer aquele gel para ficar mais barato, a manipulação utiliza soda cáustica. Para Você está passando alcalinizar. soda cáustica na tua pele para virar o gel, É né? para alcalinizar, eles devem usar, né? Mas isso é uma pena, né? Dava para ter usado um outro produto, Então, né? É. sim, só que acho que fica barato, né? É, na, na, Então, eles utilizam soda. Na verdade, eu sou farmacêutica e a minha primeira especialização foi em desenvolvimento de tecnologia cosmética. E na indústria, eu trabalhei numa indústria que fazia terceirização, então a gente fazia o produto para outras marcas, né? E assim, eles pedem para você diminuir o custo, diminuindo o custo, quando você vê o Sim, produto, por exemplo, por que não dá para usar um sorbato como um conservante? Porque o preço é 100 vezes maior. Os parabenos são os mais sim, baratos e com maior espectro, o veneno mais poderoso, é aquele que pega mais bicho, né? Que mais protege o sim, produto. E ele é também o mais barato. Então, o que é a indústria? O paciente não tem essa percepção de valor. Para ele é tudo a mesma coisa. O que vale é o uhum, cheirinho, né? A maioria das pessoas, 96% o que vale é o cheirinho do produto. é o Então, cheiro. se ele compra pelo cheiro e pela embalagem, você acha que a pessoa está preocupada? Não, eles estão preocupados em investir Não, na embalagem, investir no cheiro do produto. A embalagem do produto é mais cara do que o produto. É mais cara. De sim, tão com barato que fica certeza. o produto. É água, uma cera, essência sintética, parabeno e um silicone. É isso que você paga para colocar no corpo. Água, cera, silicone, parabeno. É isso. E essência. É um absurdo. E, assim, para as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, é, Alzheimer, que eu vi que tem relação íntima com alumínio, né? E como a zeólita é um mineral rico em ácido ortossilício, né? Ele tem muito silício, ele faz quelação de alumínio. O que você me diz? Como que você utilizaria nessa pessoa? Então, tem um caso super interessante. Não, não foi. Esse aí foi um caso de Parkinson, eu confundi aqui. Na questão do Alzheimer, quando a gente pensa, né, minha opinião, né, quando eu penso na questão do Alzheimer, eu penso em Lyme e penso em intoxicação. E eu até Tá. estava numa palestra da doutora Ana Cristina Barreira, que ela estuda bastante a questão aí do Alzheimer também, e ela mostrando as estatísticas que são absurdas do Alzheimer. Eu não sei onde que a gente vai parar. Porque nas palestras, eu fui numa Sim, palestra da IBM faz uns 2 anos. E lá falaram que em 5 anos os índices de câncer iam estar assim, acima de 60. Não, isso pela OMS.
que há 2 anos atrás, ou seja, daqui a 3 anos, 60% da população brasileira diagnosticada com câncer. Já fui em outros congressos de oncologia e eles falando que câncer é quem teve e quem vai ter. Aí eu fui numa palestra lá, a doutora Ana Cristina, mostrando todos os estudos do Alzheimer, que assim, os índices são estrondosos e assim, quase que 100% das pessoas podem vir a desenvolver, porque justamente eu acho que por essas O mundo está muito intoxicações. tóxico. Então eu não sei, né? Se a estatística do Alzheimer é essa, do câncer é essa, eu não sei qual que vai pegar. Aí aparece o Covid, checkmate, né? Que nem deixa o câncer mostrar a cara dele, né? Enfim, mas a minha questão... E assim... Pode falar, desculpa. Não, pode concluir. A minha questão aí da questão do Alzheimer, ela é muito simples, né? Também é uma questão de terreno biológico. Então, quando você desintoxica esses metais tóxicos, imagina, você tem muito processo inflamatório na glia, né? Então, a gente pensa aí na questão do Alzheimer, tem geralmente... Uma das situações bastante usadas é o azul de metileno, que ele tem essa capacidade de desmanchar esses processos de glicação. Só que quando a gente usa ali uma zeólita, quando tem esse processo inflamatório, usa a zeólita, você tira um dos campos interferentes, que é o metal tóxico. Quando você tira esse metal tóxico alumínio, não foi só alumínio que você tirou do paciente, o paciente não tinha só alumínio. Esse paciente tinha cádmio, ele tinha outros metais que vinham fazendo supressão do sistema imunológico. Então, se você desintoxica esse alumínio do cérebro, fantástico. Tirou outros metais paralelos junto com o alumínio que permitem acionar o sistema imunológico, o próprio sistema imunológico pode reagir, por exemplo, contra o Lyme e aí mostrar o benefício. Então, eu não posso ter certeza se o benefício, se esses casos que a gente está vendo em Alzheimer, se isso é só pelo fato de tirar o alumínio ou se é pelo benefício secundário de ativar o sistema imunológico, ou se é pelo benefício secundário de melhorar a resistência insulínica, melhorar a questão da digestão, a questão hepática e secundariamente diminuir os níveis de açúcar de sangue, né? Porque é sistêmico, né? Se você me perguntar, ao Parkinson, Alzheimer vai melhorar tudo. Não quero dizer que vai curar, com certeza. mas com certeza vai melhorar o quadro desse paciente. E qual que é a diferença entre a zeólita premium e a standard? A zeólita premium, ela é uma zeólita mais fina, né? A micronização dela é menor. Então, ela tem uma capacidade de adsorção. Se eu tenho, por exemplo, em uma colher da premium e uma colher da standard, a premium ela é mais moída, então ela tem mais superfície, né? Se ela tem mais superfície, ela tem uma maior capacidade de adsorção de metais. A standard ela é mais robusta, ela é mais simples, né? Ela é menos micronizada, menos moída, então ela tem uma capacidade menor de adsorção do que a premium. Então a premium tem uma capacidade maior. Porém, como a premium ela é muito micronizada, ela pode entrar na corrente sanguínea e abrir um detox muito rápido, né? Então, dependendo do quadro do paciente, se ele está muito intoxicado, se é um paciente que tem um intestino assim irritado, então a gente indica começar pela standard. Um paciente muito constipado, né? Na verdade, eu nunca passo a premium. Eu sempre penso na standard, porque a mazeólita, ela é fantástica, ela é maravilhosa. E a gente não vai ter a reação de Herxheimer, não corre o risco de ter um Herxheimer, que é ter uma desintoxicação muito acelerada. A gente tem que pensar também... Principalmente um paciente de primeira viagem, que não está acostumado com a integrativa, que nunca fez uma dieta, uma detoxificação. Então, primeiro eu utilizo uma standard. Uma standard. Começa porque vai ser certeiro, né? Porque ela é muito maravilhosa, ela é potente, a gente tem casos assim de dermatite, de esteatose hepática tratado em 40 dias, zerou grau 3 de esteatose hepática, a gente tem inúmeros casos com a standard, né? Então ela é muito maravilhosa e começa com a standard, desintoxica bastante, porque ela vai agir só a nível intestinal. Só que já é maravilhoso, imagina o benefício de você limpar só o intestino, o sistema gastrointestinal já é fantástico, não tem o porquê você ir lá acionar, entrar na corrente sanguínea, mobilizar a toxina e entupir o fígado, entendeu? É meio que
Eu prefiro a standard porque ela vai dar um resultado fantástico E, e o paciente não e vai... no caso que eu, Pode falar. E no caso que eu tenho um paciente assim, que toma pouca água, eu vou indicar o quanto de água que ele deve ingerir quando tomar zeólita, principalmente porque daí tem que ingerir mais Tem líquido, que né? ingerir Para mais essa líquido. detoxificação ocorrer melhor. É até necessário ingerir ali os 2 litros de água da zeólita. Por quê? A água é o solvente universal, né? Então imagina essa zeólita ali Uhum. absorvendo esses metais. Então a gente precisa, ela também absorve água também, né? Então a gente precisa da água para esse paciente, para ele, digamos que solubilizar o soluto, né? O que tem no corpo ainda é necessário, 2 litros de água aí pelo menos. Nesses 40 dias, esse paciente ele tem que aprender ali a tomar água, né? É Sim, necessário. e dependendo do peso da pessoa, é 35 ml por Chega a quilograma, né? Se passar, ele né? for uma pessoa obesa, daí chega até a passar desse Até cálculo, né? uma questão, né, que eu sei como é que é essa questão da água, porque eu tenho muita dificuldade de tomar água. Eu não tenho sede, né? E eu sei que isso é um problema. Eu até estava fazendo um curso de medicina chinesa, assistindo o curso do Silvio, e pessoas que não têm sede, que não têm vontade de tomar água, é porque está com excesso de frio no corpo, pela medicina chinesa. Então, seria ali uma deficiênciazinha de rim. Essa pessoa tem uma tendência em reter líquidos, né? E Uhum. se tem deficiência de rim, não apaga o fogo o rim apaga o fogo do coração, né? Então você acaba tendo uma deficiência aí de frio no corpo. Então você tem que aquecer essa pessoa, né? Então já se liga, essas pessoas que não estão conseguindo tomar água, já é um sinal que essa pessoa está com excesso de frio. Então ali indicar chá de canela, de gengibre, escaldapés, uma bolsa quente, né? Essa pessoa aí sempre se manter aquecida, porque é bem problemática essa questão do excesso de frio no corpo, porque o excesso de frio no corpo, excesso de água no corpo vira muco, né? E muco vira tumor, entendeu? Interessante. E assim, por ele ser rico em silício, ele traz outros benefícios para o nosso organismo, como por exemplo para a parte estética? Então, aí que tá. O silício ele transforma o procolágeno em colágeno, né? Então ali até é conhecido o Uhum. silício orgânico, que é o Ex-Nutriment, que hoje eu acho que é o nutracêutico número 1, assim, digamos que da beleza. Número um, Então, só que esse caro. caríssimo, esse Ex-Nutriment, para você tomar por mês, se for uma farmácia que faz certinho, que faz com selo de veridicidade, eles vão... Duzentão. Ah, será? Então foi uma dose baixinha, porque em média ele uns... Uns 100 miligramas, né? Uns R$ 200. Então assim, já baixou, porque a indicação era 200 miligramas. Só que aí começa a ficar Ah, muito tá. caro, e aí vai ter que diminuir a dose, e Uhum. às vezes não alcança o efeito desejado, né? Então assim, sai uns R$ 300 por mês, uma dose ali de 150, Sim. e é super caro. Só que, olha só, você está tomando um silício orgânico para transformar procolágeno em colágeno. Silício é um mineral. Se você tem metal no corpo quelando o teu ex-nutriment caríssimo, qual que seria o benefício? Então, se a gente pensar assim, só pelo fato da zeólita quelar o metal do corpo, o seu próprio silício, a sua pele vai melhorar só pelo fato dela ter quelado o metal, não pelo silício em si. A sua imunidade Uhum. vai melhorar não porque ela tem mineral e ela libera, assim, ela faz essa troca e libera o mineral. Só pelo fato de tirar o metal e os seus minerais, zinco, cobre, ir lá ativar o sistema imunológico. Entendeu? Então, Sim. E sim, a vitamina C ficar preservada para a produção do colágeno, né? isso. Então, assim, né, pela questão oxidativa. Então, sim, faz essa troca de mineral, tem até um trabalho da Alemanha, em um livro, ele mostra tudo detalhado, essa troca, né, essa absorção do metal, essa liberação dos minerais, é como se fosse um mineral inteligente, ela é incrível, mas Uhum. eu acredito que sim, esse efeito que as pessoas percebem de melhora na pele, de melhora no cabelo, eu não atribuo tanto
a liberação do silício quanto a desintoxicação do corpo. Eu atribuo esse benefício que as pessoas estão relatando mais pelo fato de desintoxicar. E depois o Tá, silício em si. entendi. E assim, se eu tenho um paciente que ele toma medicamento à base de metal, como por exemplo o lítio ou algum quimioterápico à base de metal, é contraindicado o uso da zeólita? Então, se você toma um medicamento com lítio, a gente pede para dar uma separada ali de tempo, entendeu? A gente já tinha Uhum, pacientes ali que estavam em uso de lítio, às vezes nem... Pessoas assim que nem sabiam, tomaram, acabaram melhorando do quadro de saúde, depois saíram até do lítio, né? Mas a gente pede sim para sim. dar essa diferença, até a mesma questão com, por exemplo, o cloridrato de fluoxetina. Por exemplo, tem cloro de cloridrato e flúor de Uhum, fluoxetina. Então são dois a metais. gente pede para separar ali o tempo. Então, se a pessoa toma de manhã, passar a zeólita para tomar antes de dormir é melhor, né? Vale mais a pena. Na questão do Tá. quimioterápico também, essa questão do quimioterápico, a minha indicação é assim: olha, o que está acontecendo? As pessoas tomam ali 3 vezes ao dia. E tem um caso de câncer de pâncreas, que a senhorinha foi para casa para morrer. E ela tá curada, tá viajando o Uhum. mundo, foi para casa para morrer, já tinha feito químio, já tinha feito rádio, e ela tá super saudável hoje. Começou a tomar zeólita, deu uns meses, ela mandou foto fazendo pão, né? E ela foi para morrer. E aí agora já faz uns 2 anos isso e ela tá ótima ainda. Então tem outros pacientes que a zeólita, né, no caso ali da oncologia, que é totalmente questão de terreno biológico, também funciona maravilhosamente bem, né? Que quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em fungo, né? Um terreno bem fúngico, e a gente pensa num terreno totalmente Sim, alterado, cheio de metal, né? sim. Aqui tem uma, E no caso, assim, ó, pode, tem uma pergunta perguntando se não tira minerais, né? Ah, não, é uma resposta. É uma tipo, resposta. Não, não tira não, minerais. não, mas era uma pergunta, assim, se tira minerais, tipo, bons, tipo zinco, né? Essa era a minha maior preocupação. Eu queria entender esse mecanismo, né? Por isso que eu fui estudar sobre ela. E ela não tira minerais. Tem até estudos que eu não sei se é possível colocar nos comentários, Simone. Eu acho que você pode me enviar, que aí Tá. eu posso distribuir, Isso. porque a maioria das pessoas estão nos meus grupos, meus Tá. alunos, aí eu posso enviar para eles. Então, por Tá? exemplo, eu coloco ali por exemplo, um dos estudos que eu vou mandar tem um comparativo. A pessoa tem ali os minerais e tem os metais. E Uhum. aí mostra que os minerais não diminuíram e os metais diminuíram. E alguns minerais aumentaram. Então é bem impressionante mesmo. Ela é fantástica. Sim, porque está quelando os metais pesados que se ligam aos metais bons, né? Então, Isso, nossa. acaba elevando. A nossa matriz, né, do pó, né, da gente não veio do pó. Eu acho que a nossa matriz é Sim, mineral, né? Nossa é matriz de vida é verdade. mineral. Se a gente vai ter que ficar de olho, né, pelo tempo, né, para você poder Então, salvar a você live, sabe que eu né? não sei olhar onde que é o tempo? Eu não sei, eu sei que são 20h52. Eu acredito que no máximo a gente demorou 2 minutos, tem que parar no máximo 20h58. Então eu te aviso, faltam 5 minutinhos. Tá, tá bom. Então, assim, reações adversas que podem ocorrer. Acho que é constipação, né? Constipação. Em pouquíssimos casos, a pessoa pode ficar meio tipo inchada, né? Mas isso acontece por Uhum. quê? Porque ela tomou muita zeólita e estava muito intoxicada. Mas isso, tipo, é um caso em 500. É muito raro. Muito. Tem que começar gradativo. Eu sempre ensino meus alunos e os meus pacientes a começar com um quarto da dose e daí vai gradativamente chegando na dose ideal. Isso? Isso. Essa pessoa, né? A gente tem que pensar, a gente já quer desintoxicar tudo de uma vez, né? Ah, a gente viveu não sei quantos anos todo intoxicado, a gente não vai limpar o corpo de uma hora para outra e nem pode ter mudança no corpo tão drástica de uma hora para outra, né? Então tem que começar devagar, tem que ter paciência, né? E
e Uhum. sentindo ali os benefícios, porque a gente como profissional, aqui a questão são, os participantes são profissionais, a gente como profissional, o nosso principal cuidado tem que ser em o paciente não sentir nada. Na zeólita, a zeólita é uma coisa assim muito fantástica, é muito raro, você só vai ter benefício. Se você for um profissional que passa zeólita, você já vai ter sucesso trabalhando só com zeólita, porque Sim, só em zeólita você já vai começar a melhorar sei lá, uns 70% dos seus pacientes vão perceber uma melhora muito brusca. Então, imagina quando você dá uma zeólita e desparasita esse paciente. Ou dá uma zeólita e dá um composto de nutriente para esse paciente. Então, sim. a melhora ela é muito E grande, no né? caso, se acontecer um inchaço, suspende o uso ou espaça o uso e reduz a quantidade da posologia? Se acontecer de fazer algum edema, alguma questão assim, aí você usa uma dose menor e mais água. Mais Sim, água para mobilizar mais aquilo água, ali, né? né? Mais água para mobilizar e talvez ingerir algum alimento mais leve, né? Porque para o fígado ajudar essa questão. Sim. Uhum. Mas conforme Então, isso, gostaria de se agradecer. acontecer, vai acontecer só entre o primeiro e o segundo dia, em casos raríssimos, 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 raríssimos. Paciente assim, E pode. esse paciente que acontece talvez seja um paciente ácido úrico muito alto, mas é esse caso ou Sim. outro, muito raro. Eu costumo colocar daí espirulina junto para ajudar na detoxificação. Ah, é Ajuda super legal. bastante. Uma questão que Uhum. ajuda aí, mas só que teria que cuidar é o coentro também, né? A tintura de coentro, Coentro. aí a gente faz lá um mix de tinturas que tem guaçatonga, coentro, a guaçatonga que é um buster hepático, né? O coentro que ajuda Tintura de erva doce e de hortelã-pimenta. é legal. Isso? Não, tem também Uhum. aí o jatobá e o óleo de orégano também. Ah, Por quê? Porque eu já tenho um tá. efeito vermífugo do jatobá, já tenho fungicida e virucida do orégano, e são gotinhas em tinturas. Então, digamos que Uhum. a gente tem ali um benefício baratinho e fácil de administrar, né? Umas De gotinhas. administrar. Então, gostaria de agradecer a tua participação Ai, eu que sou grata. e falar que agora esse final de semana vai ter teu curso, né, de câncer, É um isso? curso de terapias integrativas na oncologia, vai ser um curso muito Na legal. oncologia. É o Esse final curso de dos semana cursos, também né? vou. Esse curso é o que Legal, é. é mais importante para mim, né? Tá na tua página sobre ele, né? Tá no Instituto Fernanda Bem, ou se entrar no meu nome vai achar, né? O Fernanda Bem no Instagram acha. Tá. E ele é um curso online, né? É, Que fica na plataforma, então a pessoa pode assistir quando quiser. legal. O meu curso também, esse final de semana, vou estar em Ribeirão Preto, prescrição fisioterapêutica e fisioterapia integrativa. E convido a todos a participar. E semana que vem a gente vai falar sobre a prata coloidal com a doutora Sabrina Reupa, que ela é médica integrativa e professora do curso do Laír Ribeiro. Não A percam. Simone, E muito parabéns, obrigada. viu? Eu achei fantástico, eu sabia que você ia fazer alguma coisa muito grande, eu tinha certeza absoluta. E eu estou muito feliz e essas pessoas aí estão tendo muita sorte, né? Porque tem que ter muita vontade, tem que ter muita garra para persistir nesse caminho, né, Simone? Porque não Sim, é tão fácil ir contra a maré, né? Então, não, mas a não é gente vai, fácil. a gente vai descobrindo e vai dando tudo certo. Eu sou muito Sim, grata eu falo que também. eu tenho as loiras das minhas vidas. É. Eu tenho as loiras da minha vida, porque é você, a doutora Sabrina, hoje eu trabalho com ela, né? E estou muito satisfeita e agradeço o empoderamento que vocês dão para mim, porque eu sempre preciso de alguém ao meu lado e vocês sempre me ajudaram, Simone, então você fico tem muito tudo, feliz. você não tudo tá em você. Imagina. Olha, eu sou muito grata, gratidão pessoal pela live, por estarem assistindo. E eu estou disponível sempre que você me chamar, vai ser uma honra, assim. Meu marido instala aqui e eu participo. Obrigada. Tá bom? Acho que a gente vai ter. Um beijo pro Ali. Vou dar. Eu acho melhor fechar para você poder É, salvar. vou Tchau, fechar, né? pessoal. Até Tá mais. bom, um beijão, tchau, Beijo. até. Até.